Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 13 do nosso curso de PowerPoint. Isso que você está vendo na tela de vocês é uma foto do Covid-19. Essas videoaulas estão sendo gravadas num período de home office, né? Então tá bem na mídia, tá bem alta. E o que acontece? Quando eu inicio uma apresentação no meu PowerPoint, eu apertei aqui o F5, todas as informações elas já foram projetadas, já estão na tela, tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é que você inseriu muitas informações ao mesmo tempo. Então imagina que, por exemplo, quando você vai falar de sintomas aqui, ó, causa febre. Aí você vai explicar o porquê causa febre, o que é a febre. Depois você vai explicar o que é a tosse seca, o que é a tosse pro corpo. Depois você vai explicar o que é cansaço, o que causa o cansaço, o que é o cansaço. Então quando você joga todas as suas informações na tela ao mesmo tempo, é muito complicado às vezes a pessoa acompanhar, dependendo da quantidade de informações que a gente vai estar apresentando, tá? É para isso que existe a guia animação, tá? Vou demonstrar para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em sintomas, tá? Ó, beleza? Cliquei em sintomas. Quando eu clico em sintomas e clico aqui em animações, ó, vocês vão ver que fica colorido aqui alguns efeitos, tá? Se eu deixo nada de selecionado, ó, eles não ficam disponíveis, tá? Mas se eu clico sobre uma caixa de texto, sobre uma imagem, sobre uma forma, eles ficam ativos. Se eu clico aqui nessa setinha, ó, vocês vão ver que eu vou ter aqui efeitos de entrada, efeitos de ênfase, efeitos de saída e caminhos de animação. Eu tenho aqui também, ó, mais efeitos de entrada, mais efeitos de ênfase, mais efeitos de saída, mais trajetórias de animação. Se eu clicar em cada um deles, ó, ele me mostra uma lista gigantesca de itens que tem, tá? Não vou explorar todos, só vou mostrar o conceito, mas você pode explorar à vontade, tá, pessoal? Porque tem muita opção mesmo, ok? Então vamos lá. O efeito de entrada é quando o objeto ele entra, tá? O efeito de ênfase é para dar um destaque naquele item que entrou. E o efeito de saída é para sair. Então, quando eu clico sobre essa caixa de texto, clico nessa setinha e escolho aqui, por exemplo, esse efeito de entrada chamado surgir, ó, ele deu uma pequena demonstração do que acontece, né? Então, o surgir ali veio de baixo para cima. Quando eu aperto aqui o meu F5 para iniciar minha apresentação, você vê que os sintomas ele não está ali, tá? Por que ele não está ali? Porque ele precisa ser chamado. Então, se eu clico na setinha, ó, os sintomas aparecem, ok? Só que os sintomas ele veio de baixo para cima. E se eu quisesse que ele viesse de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Como é que eu faço isso? Clico aqui sobre essa caixa de texto dos sintomas. Venho aqui em opções de efeito e eu escolho o lado que eu quero que a animação aconteça. É claro que cada efeito desse aqui, pessoal, às vezes não vai ter essa opção aqui dessa mesma forma, porque é um efeito que trabalha de outra forma, com outra lógica, certo? Mas nesse caso do surgir, eu posso escolher, por exemplo, que esse efeito entre da esquerda. Então ele vai vir da esquerda ao invés de cima para baixo. Ó, veja a diferença, ó. Certo? Sintomas. Beleza, Matheus. Só que aí não faz sentido, né? O menor sentido, os sintomas entrar, a palavra sintomas entrar depois que a febre, tosse seca e cansaço já está ali. Não tem sentido. O que eu posso fazer? Ó? Eu clico sobre a febre, coloco surgir também, opções de efeito, coloco da esquerda. Faço isso para tosse seca também. Ó? Clico na tosse seca, surgir, opções de efeito, coloco da esquerda. Cansaço, mesma coisa. Clico no cansaço, surgir, opções de efeito, da esquerda. Veja agora o que acontece. Ó. Surgiu o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Por quê? São as ordens que as coisas vão acontecer. Então, primeiro vai vir esse cara, depois esse, depois aquele. Tá? Quando eu apertar o F5 aqui, ó, vocês vão ver que só está a foto ali do Covid. Quando eu clicar assim, ó, então, o Covid ele apresenta alguns sintomas, né? Sendo o primeiro sintoma a febre é isso, aquilo, outro e vai indo. O segundo sintoma é a tosse seca. Por que o corpo tosse? Por causa disso, daquilo, outro. Por que a tosse é seca no Covid? Por causa disso, daquilo, outro. E depois, o cansaço. Beleza? Mas aí tem um ponto interessante. Por quê?
Vamos supor que febre aqui seja um item assim muito gritante, muito preocupante por algum motivo. E você gostaria de dar um ênfase nisso, tá? Como tem um efeito aqui chamado ênfase, às vezes é muito intuitivo você vir aqui ó, e clicar em ênfase. Ó, pum! Só que o que acontece? Quando você faz dessa maneira, ele substitui o surgir pelo aquele efeito de ênfase. Então, nesse caso aqui, nós teríamos dois efeitos na febre. Um de entrada e depois um de ênfase, tá? O que eu tenho que fazer nesse caso? Ó? Eu clico sobre a caixa de texto da febre, venho aqui ó, em adicionar animação, ó. Beleza. Aí ele vai perguntar que tipo de ênfase eu quero passar para essa pessoa. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui um efeito de pulso, tá? Ó. Então vai pulsar esse efeito, ok? Só que aqui aconteceu um problema. Por quê? Ó? Veja, sintoma é o número 1, depois ele vem febre, o 3 é a tosse seca, o 4 é o cansaço, e aquele ênfase ficou como o quinto efeito. Então olha o que acontece. Ó. Vou dar F5. Entrou os sintomas, aí entrou a febre, aí entrou a tosse seca, aí entrou o cansaço. Quando eu der a setinha para o lado de novo, ele vai vibrar a febre. Eu não quero isso. Eu quero que depois que a febre entre aqui, ó, ele já pulse a febre, tá? Como é que eu faço para arrumar isso, tá? É até tranquilo. Você vem aqui em painel de animação, ó, tá? E vai estar aqui, ó, todas as animações que você tem. Não são 5 animações? Então, são essas 5 que vão aparecer aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar esse número 5 aqui, ó, e vai jogar debaixo do 2. Por quê? Porque ele vai virar 3, tá certo? Aí o 3 vira 4 e o 4 vira 5, certo? Só que ainda tem outro ponto. Por quê? Porque o efeito do ênfase ele só será ativado se eu apertar a setinha de novo. Então veja, eu vou dar o F5 aqui. Ó. Aí entrou os sintomas, entrou a febre. Tá? Aí ó, não deu efeito. Por quê? Porque eu tenho que apertar a setinha de novo. Ó. Quando eu aperto a setinha de novo, ele dá o ênfase, tá certo? Ó. Ok? E eu não quero isso. Eu gostaria que, assim que a febre ela entra, ela já, pum, vibrasse. Como é que a gente edita isso? Eu sei que o meu ênfase é o item 3 aqui, ó. Então eu vou clicar nesse item 3, tá? E eu vou vir aqui, ó, nesse campo chamado intervalo, tá? E aqui em intervalo eu tenho o iniciar. Esse campo aqui que eu tô falando iniciar, ele vai servir tanto para a entrada, quanto tanto para o ênfase, como também para a saída. É universal, tá? Então foca aí. E eu vou clicar. O que acontece? Como ele está selecionado ao clicar, o que ocorre? O efeito só será ativado quando houver o clique, ou do mouse, ou você batendo com a setinha do lado. Tá certo? Quando eu escolho com o anterior, tá? Qual que é o anterior do 3? O 2. Então, ele vai iniciar o efeito junto com o 2. Os dois, ou seja, os dois vão entrar junto. Vamos ver, ó. Daqui o F5, ó. Sintomas. Ele já vem vibrando, tá vendo? Ó, ele já vem vibrando. Ah, Matheus, eu não consegui notar nada do que está acontecendo aí. O que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui, ó, no amarelo, tá? Por isso que eu uso o painel de animações, porque eu sei que o amarelo é meu ênfase. E você pode ver que todas as entradas são verdes, todas as ênfases são amarelas, todas as saídas são vermelhas. Então a cor te ajuda. Vou clicar no amarelo, que eu sei que é o meu ênfase, e veja que a duração aqui, ó, tá 0050, é menos que um segundo, basicamente, tá? Eu vou aumentar isso aqui, ó, para uns 2 segundos, para você entender o que acontece, ó. Então vou dar o F5, entrou sintomas, entrou febre, ó, tá vendo? Ó, ele vibra mais, beleza? Só que às vezes você não quer que o seu amarelo aqui, que é a sua ênfase, ele entre com o anterior. Você quer primeiro que a febre se fixe naquele local, para depois que ela se fixar, aí se impulsar. Ao invés de você escolher com o anterior, você escolhe após o anterior. Tá? Ó, então, após o anterior. Quando eu der aqui o meu F5 para iniciar a minha apresentação, ó, e vir febre, ó, tá vendo? Ó? Ele só aciona depois que a febre encosta ali do meu lado direito. Beleza? Então, o que eu te mostrei aqui? Você escolhe um efeito. Beleza, escolhi um efeito.
Entrada, ênfase, saída, enfim. Depois que você escolhe esse efeito, você vai escolher aqui se ele começa ao clicar, seja com o mouse, seja passando com a setinha, com o anterior, caso ele tenha um outro efeito, né, que venha junto, ou após o anterior, se também tiver ali um efeito para vir junto. Beleza? Depois que eu escolho a metodologia de como vai acionar, né, o acionamento, vamos dizer assim, o meu interruptor, o meu estopim, eu escolho a duração que esse efeito ele vai durar. Então vamos dar um exemplo. Ó. Sintomas, entrou sintomas. Pô, mas ele entrou muito rápido. Eu sei que os sintomas aqui, ó, na caixa de texto dele, ele é o número 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse primeiro efeito aqui, ó, e ao invés de durar apenas esse pequeno tempo, eu vou colocar ele para durar 3 segundos. Ó. Quando eu der o F5 aqui e passar, ó, você vê que ele entra devagarinho. Ó. Por quê? Porque a duração do efeito está de 3 segundos. Beleza? E aí eu vou passando os outros, tá? Ó, tranquilo, sereno e de boa. Ok? Beleza. Matheus, muito legal. Você me ensinou o efeito de entrada, o efeito de ênfase. Falta o efeito de saída, concorda comigo? Beleza. O que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso, por exemplo, pedir que esse nome Covid-19 e essa imagem se retire para que entre outra. Então vou dar um exemplo para você, tá? Quando eu quero que dois objetos, isso vale tanto para a entrada, quanto para o ênfase, quanto para a saída, beleza? Quando eu quero que dois objetos saiam ao mesmo tempo, existem duas possibilidades. A primeira é que eu agrupe esses dois objetos, porque isso aqui é uma caixa de texto e isso aqui é uma imagem. Então eu posso, por exemplo, selecionar essa caixa de texto, segurando o Ctrl eu seleciono a imagem, formatar, agrupar e agrupar. Virou um, beleza? O que eu posso fazer? Eu venho aqui em animação, tá? E eu solicito que ela, por exemplo, desapareça. Então a imagem vai sumir, ó. Tá certo? Ó. Então, ó. Entrou aqui os sintomas de levezinho, aí entrou a febre, pulsou, entrou tosse seca, entrou o cansaço e os dois sumiram. Beleza? Ó, vou deletar esse efeito aqui. Cadê? Remover. Pronto. Como é que você removeu, Matheus? Painel de animações, botão direito no efeito 5, remover. Beleza? Mas ao invés de eu agrupar, eu vou desagrupar isso aqui, ó. Eu posso, por exemplo, selecionar os dois ao mesmo tempo, tá? Então eu clico sobre o nome, segurando o Ctrl, eu clico sobre a imagem, animações, abro aqui a setinha, ó, e coloco, por exemplo, ao invés de desaparecer agora, o sair, ó, tá? Os dois saem juntos, ó. Os dois virou o número 5, ó. Então quando eu apertar aqui o F5 para inserir, sintomas, febre, tosse seca, cansaço, sumiu. Beleza? Mas por que eu faço sumir isso aí, Matheus? Vem comigo. Eu posso, por exemplo, inserir uma nova imagem. Ó. Deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer, tá? Beleza, eu tenho essa imagem aqui de um hospital vai lotado. Eu vou colocar ali mais ou menos... Posso colocar em qualquer lugar, depois eu arrumo ele, tá? Ó. Aí depois eu venho inserir, caixa de texto. Aí vou abrir minha caixa de texto aqui, ó. E eu vou escrever aqui, por exemplo... Lotação hospital. Então, por exemplo, eu explico a doença, eu explico esses sintomas, e aí depois eu explicaria, por exemplo, que os hospitais eles vão lotar. Sem necessariamente eu ter que criar um novo slide, tá? Porque os temas ali estão meio parecidos, tá? Posso copiar o formato dessa fonte, ó, clico sobre a caixa de texto, página inicial, pincel de formatação aqui, ó, e clico sobre essa caixa de texto, ele copiou aquela fonte. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Vou clicar sobre a foto, segurando o Ctrl, eu clico sobre aqui a minha imagem, ó, e arrasto mais ou menos para cá, que é onde eu quero que fique. Ó. Isso, em cima, Matheus. Eles estão selecionados, certo? Ó. Eu venho em animação e peço para eles entrarem. Ó. Entrando aqui através, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, dividir, tá? Lembrando que quando eu coloquei dividir, ó, você pode vir aqui em opções de efeito, ó, você já não tem aquela opção do sentido do surgir. Por quê? Porque o dividir é um outro efeito, então ele tem outras opções, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, da vertical para fora, tá? Beleza.
vou dar meu F5, ó. Começo com essa imagem, aí eu vou falar dos sintomas, aí entra a febre, depois entra a tosse seca, depois entra o cansaço, aí some essa do Covid e entra a lotação do hospital, tá? É claro que talvez seja bacana que quando eu clico nesse efeito 6 aqui, que são esses dois aqui, ó, lembrando ó, que se eu clicar apenas em um, ó, ele só vai movimentar um, tá? Então eu seguro o Ctrl e já seleciono os dois. Eu escolho de que maneira eu quero que ele entre. Ao clicar com o anterior, eu posso já falar após o anterior, para ele não... para eu não ter que clicar. Eu vou colocar aqui a duração de 1 segundo, não tem por que demorar. E aqui também eu tenho a opção de atraso, que vale tanto para a entrada, tanto para o ênfase, como também para a saída. O que é o atraso? É o tempo de duração de um efeito para o outro. Então, por exemplo, se eu escolho ao clicar e coloco aqui, por exemplo, 2 segundos, vou iniciar ali meu slide, ó. Certo? Ó, cliquei, ó. A imagem ela não aparece automaticamente, tá? Por quê? Depois que eu cliquei, teve um atraso de 2 segundos, tá? Então, após o meu clique, foi que ocorreu a animação, tá? Ó. Então, eu posso demonstrar isso para vocês. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver na tosse seca, tá? Vou demonstrar para vocês, ó. Eu aperto F5, entra os sintomas, entra a febre e entra a tosse seca, certo? O que eu vou fazer? Ó? Vou vir nesse efeito 3 aqui, tá? E vou falar para ele começar após o anterior, então eu não vou ter que estar clicando, tá? Ele vai entrar sozinho. Só que ele só vai entrar 3 segundos depois que eu mandei a febre embora, tá? Ó. F5, ó. Entrou os sintomas, entrou a febre, ó, ele vai entrar daqui a pouco, ó. Pronto, ele entrou. Eu não pedi para ele entrar, ele, assim que a febre entrou, ele já foi autorizado a entrar junto, tá? Só que, como eu coloquei um atraso de 3 segundos, ele só entrou depois de 3 segundos, tá? Então, qual que era o objetivo aqui de te mostrar? Mostrar que eu tenho efeitos para entrada, efeitos para dar o ênfase no que eu estou falando, efeitos para retirar o que eu não preciso mais na tela. Mas por que eu retiro as coisas da tela? Porque às vezes eu vou ter tanta informação para passar que algo que eu já falei não tem sentido mais estar ali. Então eu tiro, eu peço para sair, tá certo? Eu não passei por todos os efeitos porque eles são muito semelhantes, cada um com sua característica, mas a lógica é a mesma. Tá? Então cabe a você explorar e ver aquilo que atende mais ao seu público, tá certo? E como eu te disse, aqui em mais efeitos de entrada eu tenho mais opções ainda do que disponível aqui nesse menu principal. Então é muita coisa para ser explorado. Beleza? Passamos pela entrada, passamos pela ênfase e pela saída. Revisãozinha. Para inserir o efeito, clica sobre uma caixa de texto, animação e coloca o efeito. Tem opções de efeito, que são algumas opções a mais que cada efeito vai ter. Se eu quero adicionar mais um efeito, como por exemplo uma saída ou uma ênfase, eu tenho que vir aqui em adicionar animação e escolher o que eu quero, tá? Aqui no painel de animação, eu escolho a ordem das coisas. Aqui nessa parte de intervalo, iniciar, eu escolho se o efeito começa ao clicar, com o anterior ou após o anterior. A duração é quanto tempo esse efeito vai durar. E o atraso é o quanto ele vai atrasar para entrar de acordo com o que eu escolhi aqui no iniciar. Ok? Basicamente, essa é a parte aqui das animações. Ok? Mas nós também temos os caminhos de animação, que é o tema do próximo tópico. Bom, eu vou inserir agora um novo slide. Tá? Fechar aqui esse painel de animação. E vou inserir uma foto aqui, tá? Desse lindo e belo skatista. Vou remover esse plano de fundo, tá? Que eu não preciso. Inclusive eu vou até fazer aqui pela cor, né? Para definir cor transparente isso aqui. Pronto. Removi o fundo da foto. Ok.
E eu vou demonstrar um pouco agora os caminhos de animação ali, tá? Então, por exemplo, eu vou vir em animações, clico sobre a foto, animações, clico aqui nessa setinha, ó, e venho aqui em caminho de animação. Eu tenho linhas, arcos, voltas, formas, loops, trajetória personalizada, que você pode fazer o que você quiser, é mão livre. E se eu clicar aqui em mais trajetória de animação, eu tenho aqui trocentas possibilidades, tá? De formatos já prontos, ok? Eu vou explorar aqui, por exemplo, ó, essa linha, tá? Então, clique em linha. Ele vai desenhar uma linha para mim, ó, automática, porque eu escolhi a foto. O verde é onde inicia, o vermelho é onde acaba. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar essa linha, tá? Falar, olha, eu quero que acabe aqui mais ou menos, ó. Certo? E aí, eu executo o meu slide, ó. Eu criei um caminho para esse skatista, tá? Beleza. Eu vou deletar esse efeito. Ó, como é que você fez? Eu cliquei sobre o número, delete, tá? Por quê? Porque eu posso clicar na foto, animações, disso aqui, ó, e posso escolher, por exemplo, uma trajetória personalizada. Então, posso desenhar, ó, a trajetória que eu bem entender para esse cara aqui, ó. Certo? Olha como mais ou menos ficou, ó. Vou dar aqui meu iniciar o meu slide, ó. Passei, ó, tá vendo? Nada a ver, né? Vamos fazer uma melhora. Clico sobre a imagem, animações, clico aqui na setinha, trajetória, vai começar aqui no pé dele mais ou menos, ele vai reto, aí ele vai descer, ele vai subir, vai fazer um looping, vai acabar aqui, ó, mais ou menos aqui, certo? Pronto, olha lá. Ó. Só que a gente tem um problema, né? A nossa duração tá muito curta. O que eu faço para aumentar a duração? Animações, intervalo, duração, vou colocar aqui para durar uns 4 segundos. Ó. Vou escolher essa opção aqui, ó, apresentação de slide, para começar esse slide. E vai, ó. Agora dura um pouquinho mais, tá? Um efeito bem legal que a gente pode dar com isso aqui, ó, é colocar esse objeto para ir para fora do slide. Então, por exemplo, clico na imagem, clico na setinha, trajetória personalizada, por exemplo, você pode fazer com a linha também, tá? Vamos fazer com a linha, ó. Clico aqui, vou esperar ele calcular o trajeto para mim, ó, pego o pontinho vermelho, ó, e jogo para fora do slide, ó. Jogo para fora mesmo, ó. Certo? O que vai acontecer agora? Quando eu rodar esse slide, ó, ele entra, passa e vai embora, tá? E aí aqui poderia entrar outras coisas, enfim, tá? Você fazer uma piada no meio da apresentação, para você fazer uma animação no meio da apresentação, tá? Basicamente, esse é o efeito aí da linha. E todas aquelas regras valem, né? Tempo de duração, tempo de atraso, se você quer escolher que essa animação comece ao clicar, com o anterior, após o anterior. Ele também aparece aqui no painel de animação, tá? Você pode mexer com ele sem o menor problema. Beleza, pessoal? Basicamente era essa ideia que eu queria passar sobre as animações, tá? Espero que eu tenha conseguido ser claro, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e espero que esse conteúdo lhe seja útil de alguma forma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.